Olá, seja bem-vindo novamente ao canal Biologia Fácil. Eu sou o professor Maurílio Bergamo e essa é a nossa terceira aula aqui do módulo Origem da Vida e Evolução. Essa terceira aula é uma continuação dos assuntos que nós já trabalhamos na segunda aula, por isso se você não viu essa aula, eu vou deixar aqui no card para que você possa assistir, que tratou sobre a origem dos seres vivos. Nós falamos lá de criacionismo, de panspermia e da evolução química dos seres vivos. Nós vamos então na aula de hoje continuar esses assuntos, dessa vez falando da evolução química dos seres vivos e de como essas características são importantes no entendimento da origem da vida, do surgimento da vida no planeta Terra. Como de costume, todas as nossas aulas possuem um material gratuito para que você possa fazer o download e o link está aqui na descrição. Então, como dito anteriormente, essa aula é a aula número 3 do nosso módulo Origem da Vida e Evolução. Se você não assistiu às outras aulas, também vou deixar aqui no card o link para a playlist com todas as aulas desse módulo Origem da Vida e Evolução. A evolução química dos seres vivos é uma teoria que foi proposta por dois cientistas, Oparin, um cientista russo, e Haldane, um cientista britânico. Eles não trabalhavam juntos, mas ao mesmo tempo formularam essa teoria, que é uma das mais importantes quando a gente pensa no surgimento da vida aqui no planeta Terra. Oparin e Haldane acreditavam que a vida surgiu no nosso planeta a partir da formação de compostos orgânicos que foram se agregando e acabaram originando um certo metabolismo. Essa teoria não explica a origem do primeiro ser vivo, mas mostra como as moléculas podem aumentar a complexidade ao longo do tempo, que pode ser uma das peças-chave para compreender a origem da vida aqui no nosso planeta. Importante que essa teoria de Oparin e Haldane, ela não exclui a ideia de panspermia, de que a vida pode ter se originado em outro lugar do universo, mas em algum lugar acredita-se de que essa ideia de Oparin e Haldane aconteceu e deu origem a um ser vivo, ali a moléculas orgânicas. A teoria de Oparin e Haldane, ela pode ser dividida então em três partes principais. A primeira parte é a síntese pré-biótica, a segunda a agregação de moléculas e a terceira parte, uma parte que eles chamam de evolução. Vamos ver então cada uma dessas três partes. Hoje tá complicado, é ambulância, é moto, é carro. A primeira parte, a síntese pré-biótica de moléculas orgânicas. Como o próprio nome diz, se é pré-biótico, é antes do surgimento da vida. De acordo com Oparin e Haldane, então, moléculas orgânicas podiam ser formadas a partir de compostos inorgânicos. E essa é uma das chaves para compreender a origem da vida. De que forma surgiram as primeiras moléculas orgânicas, sendo que não existia nenhum ser vivo aqui no nosso planeta. O segundo ponto da teoria de Oparin e Haldane é a agregação de moléculas. De acordo com Oparin e Haldane, essas moléculas orgânicas iam se agregando e formando compostos cada vez mais complexos, até que surge um metabolismo primitivo. Essa é a ideia que Oparin e Haldane chamam da formação do coacervado. Coacervado não é o primeiro ser vivo, mas sim um agregado de moléculas que pode ser precursora ao surgimento do metabolismo aqui no planeta. E a última etapa da hipótese de Oparin e Haldane é a evolução, que trata do aumento da complexidade desse agregado molecular e uma adaptação ao meio ambiente. Esse metabolismo primitivo teria uma capacidade de, ao longo do tempo, ir aumentando a sua complexidade e também se adaptar às diferentes variações do meio ambiente. Pensando nisso, então, quando a gente olha lá para a nossa Terra primitiva, nós encontraríamos um ambiente muito difícil para o surgimento da vida, principalmente nos primeiros anos desse planeta. Então, nos primeiros 1 bilhão de anos, a Terra era um lugar muito quente,
constantemente bombardeada por meteoritos que batiam contra a superfície do planeta. Por conta da temperatura, a água não conseguia se manter no estado físico líquido, porque a temperatura do planeta era superior a 100 graus Celsius. Cada meteoro que batia no planeta levava um pouco da água formada aqui na nossa atmosfera, então a disponibilidade de água também era muito menor. Mas aí, em torno de 4 bilhões de anos atrás, a Terra iniciou um processo de resfriamento. Os meteoros que atingiam a Terra diminuíram em número e aí nós temos um ambiente primitivo. Nesse ambiente primitivo, nós tínhamos uma intensa atividade vulcânica e essa atividade vulcânica liberava diversos gases para a nossa atmosfera. Gases esses, como por exemplo, o gás metano, CH4, o amônia em forma gasosa, NH3, o gás hidrogênio, H2, vapor de água, que também era liberada nesse ambiente, e ia ali formando a nossa atmosfera primitiva. CO2 também era um dos gases mais abundantes nesse momento na nossa atmosfera primitiva. E aqui eu quero te chamar a atenção porque se você vai fazer uma prova de um vestibular, de um concurso, do Enseja, muitos avaliadores fazem uma pegadinha em relação a essa atmosfera primitiva e colocam nessa atmosfera primitiva a presença ou de oxigênio, O2, ou de gás ozônio, O3. Só que esses gases, eles não estavam presentes na atmosfera primitiva. Eles só vão surgir na nossa atmosfera com o surgimento da fotossíntese, que vai surgir aí no nosso planeta bilhões de anos depois. Então, lembre-se sempre que na atmosfera primitiva nós tínhamos diversos gases, mas nós não tínhamos a presença de oxigênio, nem a presença de gás ozônio. Voltando aqui para a nossa imagem, todos esses gases que compunham a nossa atmosfera primitiva, o planeta já tinha dado uma resfriada, já existia água no estado físico líquido, e essa água evaporava e formava aí nuvens. E juntamente com esses gases e diversas descargas elétricas que nós tínhamos acontecendo no nosso planeta, acabavam formando compostos químicos que precipitavam junto com a chuva, e esses compostos acabavam se depositando nesses oceanos primitivos. Além de tudo isso, pela ausência do ozônio, nós não tínhamos a camada de ozônio e toda a radiação que vinha do Sol, principalmente os raios ultravioleta, acabavam cruzando a nossa atmosfera e atingindo esses oceanos onde estavam presentes esses compostos formados na atmosfera e precipitados para esses locais. E acredita-se que nesses oceanos primitivos é que nós tivemos o surgimento das primeiras moléculas orgânicas formadas. Guarde isso, moléculas orgânicas foram formadas primeiramente por descargas elétricas nos gases que compunham a atmosfera e também pela incidência de radiação ultravioleta. E essas moléculas orgânicas que surgiam nesses oceanos primitivos deram origem aos coacervados. Aqui nós temos então nessa imagem uma representação do processo de formação desses coacervados. Nós tínhamos então nesse oceano primitivo diversas moléculas orgânicas e também a presença de água. E essas moléculas começam a interagir com a água que está ali presente. A água começa uma interação e começa ali a se agregar a essas moléculas orgânicas presentes nesse oceano, até que se forma um certo agregado proteico de carboidratos que, com diversas moléculas interagindo em conjunto, dão origem a uma membrana aquosa que reveste essas moléculas, e essa membrana aquosa, juntamente com a presença de água e de moléculas orgânicas, é o que nós chamamos de coacervados. Então, o coacervado não é um ser vivo. Isso é importante ficar claro. O coacervado é um agregado molecular de moléculas formadas ali nos oceanos primitivos. Seguindo então essas hipóteses, nunca ficou muito claro de que forma que essas moléculas orgânicas eram formadas no planeta. Em 1952, Stanley e Urey, que são ali dois cientistas americanos, promovem um experimento que vai elucidar essa grande dúvida científica. O Stanley, ele era orientando do Harold Urey, que era aí um químico muito importante
para a época, e ele sugeriu criar um experimento que simulava essa atmosfera primitiva. E com a autorização do seu orientador, o Stanley Miller vai aí gerar um experimento para representar essa atmosfera primitiva. Conta-se até que, para conseguir conceber esse experimento, ele chegou a explodir uma parte do laboratório do Harold Urey, mas no final ele conseguiu chegar às suas conclusões. E o Stanley Miller, ele acreditava de que na Terra primitiva, a atmosfera ela era composta basicamente por amônia, metano, hidrogênio e vapor de água. Esses 4 componentes predominavam ali nessa atmosfera primitiva. E a partir então desse conceito, ele cria um modelo para estudar a atmosfera primitiva. O que o Stanley Miller fez? Ele colocou aqui um recipiente com água, injetou calor nessa água para fazer a água evaporar, e essa água, a partir do momento que ela evaporava, ela corria dentro de um sistema. Dentro desse sistema, ela dava uma volta até ela chegar em um balão, e nesse balão tinha presente ali todos os gases da atmosfera primitiva. Então tinha ali metano, tinha ali amônia, tinha ali hidrogênio, talvez seja por conta do hidrogênio, que é altamente inflamável, que ele explodiu o laboratório do seu orientador, e tinha, consequentemente, a água que vinha através desse duto. Através de eletrodos instalados, jogava ali uma corrente elétrica, gerava faíscas sobre esses gases da atmosfera primitiva, que acabavam ali gerando diversas reações químicas, e a partir disso, então, ele conduzia esses gases para um condensador, onde ele condensava, então, a água e obtinha novamente água no estado físico líquido. E quando, através de uma janela de inspeção, ele analisava essa amostra de água, ele encontrou alguns aminoácidos. Como a gente sabe, então, os aminoácidos são os monômeros que formam as proteínas. Então, uma proteína ela é um agregado de diversos aminoácidos. O Stanley Miller não encontrou proteínas nesse experimento. Talvez, se ele tivesse rodado esse experimento por anos, por décadas, até por séculos, em algum momento esses aminoácidos iriam ali se agregar em proteína, e essas proteínas poderiam gerar um coacervado. Então, esse experimento de Stanley Miller foi muito importante justamente para mostrar que é possível formar moléculas orgânicas a partir de moléculas inorgânicas, porque tanto a água quanto os componentes da atmosfera primitiva são moléculas inorgânicas, e o aminoácido é um tipo de molécula orgânica. Anos depois, outros cientistas complementaram essa ideia de Stanley Miller, como por exemplo Sidney Fox, que em 1957 aqueceu uma mistura seca de aminoácidos e encontrou depois dessa mistura seca aquecida moléculas com natureza proteica nessa mistura, significando que o calor pode ajudar os aminoácidos a se agregar em moléculas com natureza proteica, e isso explica bastante sobre lá a ideia de Oparin e Haldane no surgimento dos coacervados aqui no nosso planeta. E outro cientista importante é o Melvin Calvin. A gente vai falar dele quando a gente estiver estudando fotossíntese, porque foi ele que em 1961 ganhou o prêmio Nobel pela descoberta do ciclo de Calvin-Benson, que nós estudamos lá na fotossíntese, né? Só um parênteses aí para o nosso estudo, para você ver como ciência está tudo ligado. O Melvin Calvin, ele foi importante porque ele fez um experimento onde ele bombardeou gases com radiação altamente energética e obteve carboidratos desses gases que foram irradiados. E qual radiação altamente energética que nós encontrávamos lá nos primórdios do planeta? A radiação ultravioleta. Então, como eu mostrava lá naquele modelo, tanto o calor quanto a radiação ultravioleta podem ser ali pontos cruciais para o surgimento das primeiras moléculas orgânicas que vão então se agregar
formando os primeiros compostos orgânicos aqui do nosso planeta. Outra ideia é que a vida também pode ter se originado, uma das hipóteses, em fontes termais submarinas. Essa é uma ideia mais nova aí, que vem da década de 70, quando em 1977 se descobriu fumarolas em profundidades superiores a 2.000 metros. Nesses locais, a água é rica em metano, hidrogênio e gás sulfúrico. Nessas fumarolas, algumas formas de vida encontradas eram formas simples que produziam energia a partir da oxidação do metano presente ali na água. Um dos pesquisadores que estuda esse tema é o geólogo americano Michael Russell. De acordo com a ideia do Michael Russell, lá no oceano nós temos algumas fendas por onde a água consegue penetrar no subsolo. Quando a água penetra no subsolo, ela atinge profundidades próximas aí ao manto, onde a temperatura é muito grande. E nessas localidades a água é aquecida a mais de 300 graus Celsius. Quando ela atinge essa temperatura, ela começa a dissolver alguns materiais que estão presentes aqui no solo. E dentre esses minerais que estão presentes no solo, nós encontramos minerais ricos em ferro e também em enxofre. Quando essa água aquecida atinge novamente a superfície do mar, do solo aí que nós temos da crosta terrestre submarina, ela encontra a água gelada do oceano e ela precipita esses minerais, formando aqui um agregado de mineral que expele vapor de água. E esses agregados é o que nós chamamos de fumarolas. E acredita-se que lá nos primórdios do planeta a vida pode ter surgido nesse local. Por quê? Reações químicas onde sulfetos mais íons de ferro mais moléculas de CO2 que estava ali dissolvida nesse oceano primitivo podem ter dado origem a moléculas orgânicas. Então é uma outra hipótese que reforça a evolução química dos seres vivos, porque essas moléculas orgânicas podem também ter aí se originado no fundo dos oceanos, aumentado a sua complexidade e depois dado origem ao primeiro ser vivo. Se você, assim como eu, é doido, é maluco, é apaixonado por ciência e gosta dessa temática de origem da vida, eu vou sugerir a leitura de um artigo do Michael Russell, onde ele explica com detalhes o surgimento da vida nos oceanos e a possibilidade que a primeira molécula orgânica capaz de ter algum resquício de vida aqui no nosso planeta, digamos assim, é o surgimento do RNA. Então ele explica isso através desse artigo que foi publicado na revista American Scientist no ano de 2006. Ele propõe nesse artigo que há bilhões de anos atrás, nas profundezas do oceano, em poros e bolsas de minerais que cercavam ali as fontes quentes e alcalinas, catalisaram o início da vida no nosso planeta. É bastante interessante a leitura desse artigo. Se você não manja muito de inglês, traduz ele lá no Google Tradutor e leia esse artigo, que ele é muito interessante. Não cai em vestibular, não cai na sua prova, mas é algo que agrega para o nosso conhecimento sobre a origem da vida. Finalizamos o nosso vídeo por aqui então, espero que você tenha compreendido tudo sobre a evolução química dos seres vivos. Se você tem alguma sugestão, alguma dúvida, coloca aí no comentário do vídeo para que eu possa te ajudar nessas dúvidas. Não deixe de se inscrever, de curtir o canal, de compartilhar com seus colegas, com seu professor, com alguém que possa se interessar por esse tema, e eu vejo você então nas próximas aulas aqui do canal. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.